Excelentíssimo senhor presidente, colegas deputados, cidadãos gaúchos que nos prestigiam acompanhando a sessão. Na mesma senda do diálogo proposto pelos colegas parlamentares, aqui nessa casa, há poucos minutos, de partidos que têm posições ideológicas distintas do PSDB, que se considera como um partido de centro, farei aqui algumas considerações que creio serem muito oportunas. De fato, nós não podemos desprestigiar a isonomia formal do ordenamento jurídico para justificar as nossas posições políticas. Isso é um fato que a civilização ocidental consolidou ao longo do tempo, porque a única coisa que garante a igualdade entre os atores políticos é a igualdade perante a lei formal. E isso se dá para todos os atores políticos, da esquerda à direita do espectro ideológico. E talvez esse seja um dos maiores problemas do ordenamento jurídico brasileiro e da dificuldade em ainda implementarmos definitivamente a democracia em nosso país, porque nós observamos constantemente a quebra da isonomia formal do direito para justificativas ideológicas. De fato, e eu aqui aproveito para parabenizar o deputado Jefferson pelas posições muito lúcidas, claras. Eu concordo plenamente que muitas vezes nós deturpamos o ordenamento jurídico para defender posições políticas. Não estou dizendo aqui em quais fatos isso se dá, porque se dão muitas vezes em diversos momentos e em diversos partidos políticos, inclusive no PSDB. E tem que ter aqui a coerência de defender isso, e nós não podemos tolerar a deturpação do ordenamento jurídico para defender as nossas posições políticas. Todavia, entretanto, eu vejo muitas vezes que talvez aquilo que Vossa Excelência tenha criticado aqui e fez de modo oportuno na tribuna, se dá também muitas vezes pelo que o próprio Partido dos Trabalhadores em alguns momentos fez, por ser contra, em alguns momentos, a democracia representativa, por ser a favor de uma democracia de viés plebiscitário, que busca exaltar líderes num viés carismático, solapando assim as instituições representativas e a isonomia formal delas, por acreditar, talvez, que o carisma dos líderes se sobrepusessem às instituições e, consequentemente, talvez hoje colham um pouco daquilo que plantaram. Porque nós podemos observar, e aí também falou com muita propriedade o deputado Rodrigo Lorenzoni, que no último domingo, as manifestações de greve, que são legítimas, um direito constitucional consagrado, foram instrumentalizadas para justificar também ações que não são justificáveis. É injustificável, por exemplo, que uma pessoa saia para trabalhar, não consiga exercer também o seu direito ao livre, enfim, ir e vir, e inclusive inalando fumaça, como foi, se não me engano, aqui uma cidadã brasileira venha a óbito, ou pessoas sejam agredidas por terem a coragem de trabalharem também, querendo ter o seu direito respeitado. Então nós não podemos, e aí temos que ter um cuidado imenso, de ao defendermos a isonomia formal, não ultrapassarmos o limite, que é tênue, da justificação das nossas posições ideológicas por detrás do discurso formalista. Porque se tem um problema, que é a defesa de princípios e valores, meu caro deputado Tiago, sem a observância da forma, e isso é um risco que ocorre, que leva ao totalitarismo, acreditando que os fins justificam os meios, e nós não podemos como democratas defender isso, temos outro problema, que é o do formalismo sem fim. O do formalismo sem princípios e valores que o definam. Um formalismo vazio que defende o formalismo pelo formalismo como uma maneira de criar um niilismo de valores. E aí, de certa forma, eu observo aqui, sendo até redundante ao tanto falar em formalismo, que muitas vezes se justifica, por exemplo, a quebra de princípios formais, de procedimentos formais, como se isso por si só desconstruísse a culpabilidade do ex-presidente Lula, por exemplo, em alguns fatos. E isso não é uma verdade. Isso não retira, por exemplo, aquilo que o TRF4 fez e que foi observando totalmente os procedimentos. Nós temos que ter esse cuidado para, ao defendermos o formalismo, não ultrapassarmos o limiar de justificarmos posições políticas. Porque eu acredito também que algumas posições, até do governo atual, são muito semelhantes aos governos do PT na inobservância de alguns procedimentos formais. Talvez até tenham aprendido com o Partido dos Trabalhadores. E faço aqui a meia-culpa também, se porventura em algum momento os agentes políticos do PSDB agiram da mesma forma. Não podemos
corromper as formas sob o pretexto de defendermos as nossas ideologias. E aqui, para finalizar, eu cito um ensinamento de um grande jurista americano, John Adams, que, sendo totalmente favorável aos anseios da população de Boston, a sua cidade, quando, nos tempos da Revolução Americana, não quis aderir ao linchamento dos soldados ingleses, deturpando as formas, algo que era na moda, estava na moda no momento, foi inclusive ridicularizado pelos cidadãos americanos, porque quis ter a audácia de observar o formalismo, meu caro deputado Tiago. Não quis aderir à opinião da massa de linchar os soldados ingleses quando em 1774 abriram fogo contra a população americana, pelo aumento dos tributos sobre o chá inglês à época. Perdeu todos os clientes como advogado, foi a pessoa ridicularizada, meu caro deputado Sebastião Melo, mas, anos depois, sempre defendendo o formalismo, a prudência e a coerência, quando a população americana foi optar por um jurista para escrever a Constituição americana, soube ter a prudência de convocar John Adams, porque era um homem que não se dobrava ao clamor da massa, não ia pela facilidade do discurso populista de defender posições ideológicas contra tudo e contra todos, deturpando o formalismo, cuja defesa muitas vezes não é fácil, cuja defesa muitas vezes leva até a incompreensões, porque a população entende, principalmente nós que somos juristas, que ao defendermos o formalismo, estamos defendendo formas vazias, de certa forma enchendo de linguiça, como diz popularmente o gaúcho, e não é a verdade. Ao defendermos o formalismo, os procedimentos e os prazos, nós estamos defendendo a igualdade de todos os homens perante a lei, porque essa é a única coisa que nos separa da barbárie. Muito obrigado.